Olá, amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando aí nesse bate-papo que a gente tem feito aqui sobre o Linux CNC. Então essa é mais uma etapa, né? A segunda aí que a gente está lançando desse comentário que a gente tem feito sobre a plataforma aí de automação que é o Linux CNC. E hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre a base de tudo, né? A primeira base, como todos sabem, é o Linux, tá? Mas o Linux é só um sistema operacional, a gente precisa de alguns detalhes a mais aí para que a gente consiga rodar uma máquina que é o sistema de tempo real. Para que você tenha uma máquina funcionando, né, devidamente, como você espera, né, que as coisas aconteçam tudo dentro de um determinado tempo, você precisa ter um sistema de tempo real, tá? Então, esse é um detalhe aí que o pessoal às vezes pode não compreender muito bem, mas é o fundamental para que as coisas funcionem direito. Hoje a gente tem uma novidade, a gente está aqui diretamente no Linux, tá? Outra vez eu gravei o vídeo no Windows com algum PowerPoint e tal, mas hoje é tudo na prática mesmo aqui, ó. Aqui a gente está já gravando aqui pelo OBS Studio, ó. A gente está aqui no OBS Studio gravando diretamente no Linux e na máquina configurada aqui, tá? Eu vou aqui direto aqui no site aqui, ó, do Linux, tá? Do Linux CNC. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem as versões e tal. E se a gente ir aqui na parte de downloads, vocês vão ver aqui umas diferencinhas, ó. A gente tem, ó, Linux CNC 2.8.2, que é o último lançamento, né? Estável. Que ele tá no Debian 10 Buster com RT Preempt ISO, tá? Então é uma ISO do Debian Buster 10, né? E com RT Preempt. É isso aqui que a gente vai falar hoje, tá? E também temos aqui, ó, o 2.8.2 Debian 10 Buster com o RTAI, tá? RTAI. Então o que é isso aqui, tá? São as duas plataformas de real-time que a gente tem hoje à disposição para trabalhar no Linux CNC. Esse é um fato muito importante para vocês tomarem conhecimento, porque é a base de todo o sistema, tá? O que a gente tem num sistema de tempo real? O sistema de tempo real, alguém que trabalhou com microcontroladores e tal, tem uma ideia do que é a interrupção, tá? A interrupção, o que acontece? Num determinado sistema de computador, de microcontrolador ou qualquer área da eletrônica digital, a gente precisa às vezes parar o que está fazendo e ir lá e fazer uma tarefa específica, que é o que acontece, que é a base de todo o sistema de automação do Linux CNC. A cada tantos milésimos de segundo, conforme configurado, o software precisa ir lá executar aquelas tarefas que foram determinadas ali, que depois a gente vai ver ali como que funciona na prática dentro do programa. Para isso, um software comum, o que ele vai fazer? Ele tem lá uma pilha de instruções, ele vai fazendo de cima e embaixo, começa de novo e assim por diante. Porém, essas tarefas elas variam de tempo para ser executadas. Isso vai fazer com que às vezes ele execute dentro de 1 milissegundo, às vezes 10 milissegundos, às vezes 0,5 milissegundos. Isso não pode acontecer numa plataforma de automação. Tudo tem que ser feito dentro de um determinado tempo. Você vai lá controlar um servo, você precisa escrever a posição lá dentro do servo dentro de um determinado tempo. Não dá para a máquina dar uma paradinha e esperar o computador decidir a hora que vai lá conversar com o servo, tá? Então é para isso que a gente usa essas duas plataformas aqui, tá? Se vocês virem aqui, ó, no terminal, no meu caso aqui, ó, digitarem uname -R, tá? Vocês vão listar aqui qual o kernel que está rodando no momento, né? Eu estou usando aqui o 4.19.182 RT74. Isso aqui é uma versão, tá? Você pode ter... você sempre tem que cuidar também o que é compatível lá com o Linux. Às vezes tem alguma versão, se quiser adiantar muita coisa aí, não vai dar, tá? A gente sabe que o Linux já está no kernel 5, 6, né?
mas são plataformas novas que ainda o pessoal não adequou as coisas para elas. Então, no meu caso, eu tenho aqui uma plataforma em cima de um kernel que é o RT Preempt, tá? Se fosse o RTI, a gente teria aqui escrito aqui RTI 5 ponto alguma coisa, tá? A gente pode ver aqui na internet, ó, aqui eu tenho a página aqui do Linux Foundation, né? Onde que a gente tem o Preempt RT, tá? Então, o que é o Preempt? É um patch, né? Um patch em inglês é um remendo, né? Vamos dizer assim, do kernel original, que vai fazer com que vai dar a capacidade do Linux parar de fazer o que está fazendo e ir lá executar o que você quer. Já o RTI, né? Ele é um tanto quanto mais complicado de ser usado, porém o resultado é melhor, porque o RTI na verdade é uma espécie de microkernel que roda junto com o kernel principal. Já o RT Preempt não, ele é uma mudança, uma parte do kernel que é responsável por fazer isso, mas você usa toda a mesma a API, né? A linguagem que você vai usar, as funções que você vai usar são as funções comuns. Já no RT você precisa toda uma linguagem especial para trabalhar. Por isso que o RT Preempt é muito mais fácil de você desenvolver as coisas e tal. Por isso que o pessoal está lançando já nessa nova versão. Porém, o RT Preempt muitas vezes não tem um resultado tão bom quanto o RTI, sabe? O RTI é bem mais rápido para executar, por ele ser um kernel à parte, tá? Porém, a dificuldade de usar ele, eu nunca consegui, por exemplo, compilar certinho um kernel com RTI, mas já com RT Preempt eu já consegui. Seguindo ali o passo a passo, você faz e fica tudo certinho funcionando, tá? Porém, o RTI é um pouquinho mais complicado. Aqui ó, a gente depois vai ver a diferença aqui. Eu não tenho como ver a diferença porque eu teria que parar e instalar. Eu não tenho esse kernel do RTI instalado, tá? Mas para você que optar, por que você optaria pelo RTI? Quem usa sistema de pulso-direção, eu recomendo o RTI. Vai tornar o computador mais rápido, não vai ter problema de tempo ali, porque ele dá um desempenho um pouquinho melhor, tá? Você vai usar, até porque o pulso de direção já é pronto, você não precisa ficar inventando muita coisa, tá? Agora, quando a gente usa, por exemplo, o Ethercat ou alguma comunicação diferente, é um pouco melhor fazer nesse formato do Preempt aqui, porque você tem um pouco mais de possibilidades de mexer no software e trabalhar. Até o suporte por driver lá, padrão do Linux do Ethercat, não tem suporte mais para RTI devido à dificuldade que é para você manter isso atualizado, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece dentro do Linux CNC, onde que isso aqui entra, tá? A gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui um caso aqui, tá? A gente vai pegar aqui vocês podem ver que tem o Latency Test aqui, né? O que é isso aqui? É um teste que a gente faz no computador para ver quanto tempo o computador leva para executar. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou a servo thread, que depois eu vou dizer para vocês o que é, né? Que é o thread, que é quantas vezes isso é executado, tá? Então, o servo thread é tudo que está dentro desse thread, que as funções que a gente coloca dentro para ele executar, ele vai executar geralmente a cada 1 milissegundo. E o base thread, que é geralmente usado para gerar o pulso de direção, que não trabalha com variáveis de ponto flutuante, ele trabalha só com dados, não faz cálculo de ponto flutuante, né? Até porque ele tem que ser mais rápido. Então ele está trabalhando dentro de 25 microsegundos. Então o máximo intervalo que está acontecendo aqui, né? O jitter no caso aqui, o máximo intervalo está aqui, né? Esse aqui é o jitter, é a diferença disso aqui para o que ele executou. Então aqui, ó, ele levou 18.000
e 900 nanosegundos, ou seja, 18 microsegundos a mais do que a gente tinha estabelecido aqui. Tá? Então aqui é onde a gente mede o desempenho do computador, tá? Para conseguir saber por exemplo, aqui ó, ele está um thread de 25 microsegundos, mas ele passou 24 já microsegundos do que a gente tinha estabelecido. Então eu só vou conseguir trabalhar com a máquina em torno de 46 microsegundos, né, de base thread. Por isso, ó, como é o RT Preempt, o desempenho não é tão bom assim, tá? Existem computadores, esse aqui não é um computador, eu estou rodando num laptop que geralmente não dá um desempenho muito bom. Apesar de eu estar usando um Core i7 e tal, mas isso não me ajuda em nada. Às vezes a simplicidade da placa é até melhor do computador para uma automação dessa, tá? Então aqui significa o seguinte, eu coloquei para executar uma tarefa a cada 25 microsegundos, mas ele está levando um jitter aqui, ó, ele está levando uma variação de 24 microsegundos, então eu só vou conseguir executar isso dentro de 46 microsegundos, que vai ficar dentro do normal. Ó, ele está executando aqui, ó, dentro de 24, 25, porém às vezes acontece um atraso, tá? Tudo bem que eu estou rodando outras coisas, estou gravando vídeo, o OBS Studio, mesmo assim ainda está, mas está num tempo legal, tá? Não é uma das piores tempos aí que você consegue. Se isso aqui ir para casa dos 100 e poucos aqui, aí tem alguma coisa errada no computador, você vai ter que ver alguma configuração, alguma coisa que não está ajudando, tá? Outro detalhe que é importante aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó, se eu pegar as ferramentas do sistema aqui, ó, pegar um monitor de sistema, tá? Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho 4 núcleos de CPU aqui, tá? O que eu tive que fazer aqui para dar um real time mais exato aqui? A gente às vezes desabilita. Vocês podem ver que eu estou usando 78, 80% de uma CPU e as outras eu estou usando 0, tá? Isso é desabilitado lá no menu que tem de boot do Linux, tá? Para você usar só uma CPU. Isso dá um real time melhor, porque senão ele começa a jogar a tarefa de um processador para o outro, e nesse joga para cá e para lá ele acaba perdendo mais tempo ainda. Então a melhor coisa que você faz hoje, já praticamente não tem computadores com um núcleo só da CPU, mas se tiver 2 é melhor, que daí você acaba desabilitando um e o outro não adianta ter um monte de núcleo e daí acaba a gente tendo que desabilitar, tá? Então isso é uma estratégia que a gente tem para melhorar o real time. Desde que você esteja só rodando a máquina, você não vai pegar e pôr um computador aí para rodar numa máquina e vai encher de outras coisas aí que não tem necessidade para ficar carregando a CPU e dando problema, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Se é para rodar o Linux CNC, é só ele e algum detalhezinho a mais, mas nada muito fora do que a gente necessita para a máquina, tá? Então aqui essa é uma estratégia para melhorar a questão do real time, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, no menu inicial aqui do Linux CNC, tá? A gente tem um step-conf aqui. O que é o step-conf? O step-conf ele é uma ferramenta para você criar uma configuração básica de máquina, tá? Então a gente vai aqui, ó, vai startar. Vou criar uma configuração nova, vou modificar ou vou importar uma configuração lá do Mac 3, às vezes que eu quero transferir, quero mudar para o Linux CNC, né? Eu posso importar. Porém, isso aqui não é 100%, ele vai dar uma importada ali, mas tem um monte de coisa que depois tem que mexer, tá? Então eu vou criar uma nova configuração, tá? Vou para frente aqui, ó. Aqui, ó, qual o nome da máquina? Aqui, ó, vamos fazer aqui uma máquina de teste, tá? Configuração, né, da máquina aqui, ó. Quantos eixos eu preciso? Eu preciso fazer um XEA, um XZ que é um torno. A gente tem a configuração lá para cortar espuma lá, para cortar o isopor, né, com Hotwire. Também tem isso aqui, inclusive tem um suporte lá na interface do Linux para mostrar esse programa funcionando, que é ótimo isso, né? Mas a gente vai criar uma máquina básica aqui, ó, X, Y e Z, tá? Vamos criar aqui em polegada ou milímetro, vamos usar milímetro. Aqui ele fala alguns tipos de drivers aqui que tem no mercado, tá? Mas a gente deixa o padrão aqui, né?
Aqui a gente determina a largura do pulso de step, tá? Antes dele mudar de direção, quanto tempo ele espera depois de que se dá o comando de mudar de direção para conseguir dar o passo de novo, porque às vezes tem algum drive que ele é lento para mudar de direção, tá? Mas é coisa que geralmente a gente deixa no padrão, tá? Aqui se usa uma porta paralela ou duas, tá? Se você quiser usar duas, daí você vai depois ter que configurar. E aqui é que entra o base thread da máquina lá, que é a cada quanto tempo que ele vai executar os pulsos lá de pulso e direção do motor, tá? Claro que a gente está falando aqui de pulso e direção. Quando for outro tipo, tem placas aí no mercado internacional aí que trabalham com Ethernet, tem o Ethercat, pode ser usado, algumas outras coisas aí você já começa a se despreocupar um pouco com isso aqui, tá? Mas aqui é o seguinte, o que acontece, ó? Aqui ele precisa aí, ó, de uma mínima tempo aí de 30 mil nanosegundos, né? 3 microsegundos, né? E ele, nessa configuração aqui, ele vai te dar 33.333 Hz, né? Ou seja, 33.333 vezes por segundo. A gente viu ali que ele só vai trabalhar com 40 mil, tá? Então aqui, ó, 40 mil vai te dar um step rate de 18 mil passos por segundo, 18 kHz no caso aqui, tá? Então nesse computador eu vou conseguir rodar bem mais ou menos nisso aqui. Na verdade nem 40 mil, vai ser 45 ou 46 lá que ele me disse lá, tá? Antes naquele teste que a gente fez. Então, então vai me dar 16.39 kHz aí de velocidade de passos por segundo, dependendo da velocidade da sua máquina, do tipo de motor que você está usando, você vai conseguir trabalhar. Às vezes, se tiver uma máquina muito rápida, muito avançada, às vezes você não vai conseguir. Então a gente vai para frente aqui, né? Aí é que define lá se você está usando a porta paralela, pino 1, o que você quer que ele faça. É stop out lá, o sinal lá para a placa de controle que a emergência está acionada. Aí depois tem X-Step, X-Direction, Y-Step, tudo aqueles pinos que a gente usa para configurar, né, fazer o driver andar, tá? E daí aqui também né, o eixo A, se tiver, liga a spindle para um lado, o sinal de PWM, né, Spin Direction para lá ou para cá, né? E então Amplifier Enable, né, que é para você ligar lá, para você linkar com os teus drivers lá para habilitar eles ou não, tá? E daí aqui tem as entradas também, ó. No caso de uma porta paralela eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, daí 10, 11, 12 entradas e 5 saídas, tá? É o que tem disponível em uma porta paralela. Às vezes, se você tiver muita coisa na máquina, começa a ficar pouco, né? E aqui você pode, configurar o que você quer que seja a máquina ali e tal, tá? A entrada 1, eu quero que seja a entrada de emergência. O encoder fase A do spindle. Home Y, Home Z, tal, máximo limite, tudo isso aí pode ser configurado aqui, tá? Mas eu não vou fazer muita coisa aqui. Aqui eu posso escolher a interface que eu vou usar, tá? A Axis ou a GMOCap, tá? Eu geralmente prefiro usar a Axis. A GMOCap é uma interface bem bonita, mas eu me acostumei com a Axis, vou usar ela aqui até para ser mais fácil de eu me achar aqui para trabalhar. Aqui eu posso habilitar o formato de que apareça na tela troca de ferramentas. Se eu tiver lá uma fresa, um torno, qualquer coisa que eu tenho que trocar a ferramenta manual, toda vez que eu vou dar o comando vai aparecer a máquina vai fazer o trabalho, vai aparecer uma janelinha na hora de trocar a ferramenta, você vai lá, troca, confirma e ela segue dali para frente, tá fazendo nesse caso que eu não vou usar.
include Hello e User Interface Component. Isso aqui é um outro componente que cria uns pinos a mais ali para você fazer interface com a máquina, tá? Outra coisa aqui, ó, é o Custom PIVCP, né? É o Python Virtual Control Panel, que vai estar aí do lado da máquina. Você pode configurar botões e uma porção de coisas ali depois você pode criar ali no gerador de interfaces do Glade, tá? Tem instalado aí também. Aqui, ó, então eu vou pôr aqui para aparecer ali, ó. Daí você pode escolher um programa em branco ou um controle do spindle, tá? Que aparece ali a velocidade, né? Spindle speed. Ou usar um que já tem ali, no caso, como não tem nada aqui, não está desabilitado. Aqui é para incluir as conexões para o RAW, né? O famoso RAW aí que depois a gente vai ver também. Aqui dá para ver, ó, o painel que ele vai criar. Ele vai, ó, spindle speed, e se o spindle já está na velocidade, tá? Aí aqui também tem outra coisa interessante, que é incluir o Classic Ladder. O Classic Ladder, o que é? Ó, o que eu vou pôr aqui? O Classic Ladder é um programa de PLC que roda em paralelo com o CNC, tá? Então você pode fazer toda uma lógica lá bem complexa, um programa que aceita bastante coisa, tá? E que vai rodar junto com a máquina aí na hora de executar, que vai fazer, se você quiser ter um botão que faça uma função, isso, aquilo, tal, fazer toda a lógica. Eu tenho uma chavezinha só para fazer um monte de coisa ali, você consegue fazer, tá? Aí aqui tem, ó, eu tenho as possibilidades de botar um programa em branco, depois eu vou lá e escrevo o que eu quiser. Fazer um stop, né, pelo ladder, às vezes a gente precisa, tem mais de uma emergência na máquina, a gente faz um programa ali para daí, como eu só tenho uma entrada lá às vezes, né, eu posso fazer pelo ladder. E também eu posso incluir uma comunicação serial Modbus para mim usar um módulo aí, para mim comandar um inversor, um bocado de coisa para fazer com isso aqui, tá? Mas não é só nisso aqui que eu consigo, no Ladder eu consigo, mas tem outras formas também de trabalhar com Modbus, tá? E aqui se eu vou colocar as conexões já no HAL, né? Que é o Hardware Abstraction Layer, tá? Então aqui eu já posso editar o programa do Ladder, aqui eu já posso criar antes de começar a abrir a máquina, tá? Mas eu não vou. Opa, aqui assim. Beleza? Então aqui eu já configurei tudo que eu queria, né? Aqui tem umas coisas interessantes que o que acontece aqui, ó, eu vou colocar uns comandos, né, que se chama MDI, que é o Manual Direct Input. São comandos do CNC que é os mesmos que tem dentro de um programa, tá? É o mesmo lá, liga spindle, desliga, anda, faz isso, faz aquilo. Eu posso criar isso aqui, eles vão ficar ali dentro do arquivo, dentro de uma certa sequência, né? E depois eu posso criar um botão lá na tela do Linux CNC, quando eu aperto ele executa aquilo. Por exemplo, eu posso pôr um para ligar, eu posso um para fazer a máquina ir lá onde que eu quero, numa posição específica. São várias coisas que podem ser feitas, tá? No caso aqui eu não vou usar agora, né? Então, aqui eu vou configurar quantos passos por revolução o meu stepper vai dar. Se o meu driver tem micro step, tá? Então aqui no caso, se eu usar o meio pulso lá que é 400, eu vou usar 2 aqui, tá? Aí aqui eu coloco quantos dentes tem na polia do motor e depois quantos tem na do fuso, se eu tiver um acoplamento por correia ou corrente, alguma coisa assim. Aqui eu ponho o passo do fuso, a velocidade máxima e a aceleração que eu quero no eixo X, tá? Aqui eu coloco de quanto até quanto a máquina vai trabalhar. Então aqui, ó, eu tenho de 0 a 200. Se eu fizer uma máquina grande aqui, eu vou pôr uma de 0 a 2000 aqui, ó, fazer uma máquina bem grandinha, tá? No eixo X, tá? Daí eu vou para frente, eixo Y é tudo igual, eu só vou aumentar aqui, eu vou fazer ela de 2000 por 1000, vamos supor, né? Mais um zero aqui. E depois eu vou para o eixo Z. Tá, eu vou de menos 100 a mais a 100, tá? 200 milímetros de curso aí no... Tudo de novo aqui, ó, tem toda a configuração, cada eixo pra gente fazer com que a escala lá da máquina bata certinho, tá?
Beleza? PWM do... Se você precisar fazer uma saída PWM para controlar o spindle, tá? É um negócio muito usado, mas hoje em dia eu recomendo usar lá um Modbus e colocar lá um inversor de frequência, né? Com Modbus, que hoje quase tudo tá vindo já de fábrica com Modbus, então não precisa estar fazendo PWM, que é uma coisinha um pouco chata. Lá tem que ter todo um hardware lá para fazer isso aqui virar uma tensão analógica, tá? Então vamos para frente aí. Terminei, pronto, ó. Fiz aqui, ó, eu já criei. Então pronto, tá aqui a minha máquina, a máquina de teste, ó. Eu vou clicar nela, eu vou abrir aqui, tá? Eu tive um problema aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho porta paralela nesse computador, tá? Então eu tive esse contratempo aqui, tá? Porque, ó, diz que eu não tenho porta paralela, tá? Então eu tenho que criar tudo isso aqui no modo talvez de simulação para a gente poder fazer funcionar, tá? Então, voltando aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui de novo, tá? O que eu posso fazer aqui em modo de simulação, tá? Eu posso vir aqui novamente aqui no StepConf, tá? E vamos ver aqui, ó, Start, ó. Modify a configuration, né? Então qual que é que eu tenho aqui, ó? Teste StepConf, beleza. Então aqui machine name, tal. Aqui existe uma opção aqui. Deixa eu lembrar aqui, porque isso eu não sou acostumado muito a fazer. Deixa eu ver aqui. Existe uma configuração. Vamos ver aqui. Em que parte? Isso aí é um negócio novo que não tinha antigamente, né? Mas hoje já tem. Vamos ver onde é que tá aqui. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Desculpa aí, pessoal, que eu não tinha achado aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou criar, nesse caso aqui, como eu não tenho a porta paralela, eu vou criar uma simulação de hardware, tá? Por quê? Porque eu não tenho a porta paralela instalada nesse computador, né? Como é um laptop, ele não tem. Então daqui eu vou para frente aqui, ó. Daí eu posso criar aqui tudo normal, né? Porém, eu vou ter que criar um hardware simulado, tá? Para a gente conseguir fazer a máquina rodar aqui, tá? Então vai aqui, ó, vai seguir tudo a mesma. Ó, aqui, ó, daí tem um detalhe aqui no final, ó, que o simulador não vai rodar um hardware, né? Mas como é só pra gente mostrar aqui, pode ser feito, tá? Beleza? Então agora é para funcionar. Vamos ver se vai. Aí, ó, agora funcionou. Porque agora, se eu for lá nas configurações, existe um hardware, uma porta paralela simulada para a gente conseguir fazer, ó. Então aqui tá tudo que a gente precisa aqui, ó. Tem os eixos, tal, tem a interface, tem um programinha aqui de teste, tá? Então eu vou ligar a máquina, vou fazer o home, né? Ela vai simular aqui, ó, cada eixo, né? É tudo modo simulação isso aqui. Aí eu vou fazer o que? Eu posso rodar o programa. Ela vai começar a se mexer ali, vai usinar a peça ali, tá? Esse é o modo simulação, tá?
Olha lá, o spindle está na velocidade, ó, se eu parar aqui, ó, foi a 0, tá? O spindle at speed aqui, ele é um pino que conforme a velocidade que você setou e a velocidade que está o spindle, ele vai te dizer se ele está na velocidade. Como eu mandei para 0, ele está em 0, beleza. Se for numa máquina real aqui, o que vai acontecer? Às vezes você manda o motor, ele leva um tempo para acelerar. Então, para que a fresa ou alguma outra ferramenta não entre antes do spindle estar na velocidade, ele fica linkado nesse spindle at speed aqui. Tá? Então aqui eu posso rodar de novo, ó. Pode ver ali que foi a 10.000 RPM, né? E a gente tá com o spindle na velocidade. Mas esse aqui não é o intuito nosso. Aqui o que eu quero mostrar é o seguinte: a gente tem aqui na interface aqui, ó, a gente tem o que vai em machine aqui, a gente vai aqui em show how configuration, tá? O que é isso aqui? Esse é um dos conceitos principais para se entender o Linux NC. É o HAL, tá? O HAL, o que ele é? Hardware Abstraction Layer. O que é um Hardware Abstraction Layer? É uma camada, né? Layer é camada. HAL é Hardware Abstraction Layer. É uma camada de hardware abstrata. É como se você tivesse um hardware onde você liga uma coisa na outra, você faz toda uma configuração, liga um fio num certa tomada, num certo plug e tal, para configurar a máquina, como se tivesse que ligar uma coisa na outra. Mas ele é abstrato, ele é uma peça de software, mas ele representa como se fosse um hardware. Porém, ele está ali dentro do software. Uma coisa abstrata é algo que você não consegue tocar, não é tangível, ele existe ali, mas você não consegue tocar. Então é assim que funciona. São vários componentes, tá? Por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, quais são os componentes. Por isso que no outro vídeo eu falei que o Linux NC é um monte de pecinhas encaixadas como se fosse um Lego, tá? Os componentes, eles são isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, HAL command, tá? Eu tenho Axis UI, tá? Que é o Axis User Interface, tá? O que ele tem aqui, ó, tá? Eu tenho o INHAL, o SYNAX, tá? Mas aqui, ó, tem o Classic Ladder lá, que é o CLP, tem o PWMGen, tem o StepGen, que é o responsável por pegar as coordenadas da máquina e transformar num pulso de direção. Eu tenho o simulador, que é o que eu criei antes para poder abrir a configuração da porta paralela, senão eu tinha a porta paralela 0, 1 ou o que fosse, tá? Aí aqui que eu quero chegar, ó, o servo thread e o base thread, tá? Eu tenho as cinemática, tenho o HAL User Interface, tenho o I/O Control, que é para mim linkar pinos de entrada e saída, tá? Então esses são os componentes. Aqui na próxima eu tenho os pinos, tá? Cada componente ó, eu tenho o axis aqui. Se eu pegar o eixo X, tá? Ó, o que ele tem aqui, ó? Eu tenho o offset dele, eu tenho as contagens, eu tenho várias formas de ver o offset. O que é o offset dele? Por exemplo, lá quando você zera a máquina, o valor que você está mandando lá para o server é sempre o mesmo, mas aqui na máquina ele muda como se fosse para 0, tá? Mas eu não posso dizer lá quando eu fiz o home da máquina para o motor ir a 0 que ele vai bater lá não sei aonde. Então isso aqui é um offset que existe quando a gente zera a máquina, tá? Então aqui eu tenho jog acceleration, jog count, jog enable, jog scale, tudo uma série de coisas aqui que manda para o eixo, tá? E nesse novo formato aqui é separado o eixo da junta, tá? O que é junta? A junta é chamado o motor lá, o físico lá, porque nem sempre o motor faz um movimento igual o que está lá. Pode ser um movimento linear, pode ser rotativo, tá? Então é separado. Então o eixo X ele tem a junta 1 aqui. O que eu tenho? Olha quanta coisa que tem aqui de informação dentro da junta 0 da máquina. O que eu vou ter que usar aqui, ó? Isso aqui representa lá o motor que eu tô usando para acionar a máquina. Esse motor, as principais coisas que eu vou mandar para ele é o seguinte: motor position command, tá?
Então, isso aqui é a entrada de dados, ó, ela tem um valor aqui, tá? Deixa eu minimizar aqui para vocês verem como que vai mudar aqui, ó. Quando a gente quando a gente escolhe um desses aqui, ó, por exemplo, Motor Position Command. Essa aqui é a junta 0, que é o X, é na mesma sequência aqui, tá? Então, junta 0 é X, junta 1 é Y, junta 2 é Z, tá? E assim por diante. Não é na ordem alfabética, na ordem X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, tá? Essa ordem. Então aqui quando a gente chega nessa parte aqui desse HAL Configuration aqui, ó, isso aqui chama-se o HAL Show, né? Que mostra todos os pinos do HAL, né? O que acontece? Eu posso ver isso aqui em tempo real. Eu vou clicar aqui, ó, em Motor Position Command. O que acontece aqui, ó? Se eu começar a mexer na máquina aqui, ó, por exemplo, o X, e eu começar a mexer ele aqui, ó, vocês estão vendo o que acontece aqui, ó? Eu tô com um valor de 74 e aqui também, ó. Como é um hardware, vamos dizer assim, simulado, ele vai estar. Isso aqui é o valor do eixo que eu tô mandando, tá? Então é aqui, ó, quando a parte do interpretador de código G e essa parte da interface, eu estou fazendo um jogo aqui, o que está acontecendo? Eu estou indo numa sequência de números, subindo o valor, e ele está linkado com isso aqui, tá? Se eu voltar, deixa eu ver se mostra aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está linkado à junta 0 Position Command, né, que é o que toca o motor lá, com o X Position Command. O que é? É a posição do eixo X da máquina, tá? Isso, mas aonde que está isso aqui, ó? Se você vir aqui na pastinha de configuração da máquina, ó, você vai abrir aqui, você vai ter os arquivos principais da máquina aqui, que são o INI, tá? Que sempre leva o nome da máquina.ini, tá? E você também vai ter aqui o arquivo. Existem vários aqui, ó, tem o Postigal, o Custom, mas o principal é o que tem o nome da máquina aqui, test.raw. Aqui o primeiro arquivo que vai abrir quando você abre o Linux CNC, ele é aqui está um pouquinho lento agora, como está rodando ali o Linux, né? Deixa eu voltar, onde é que tá? Ah, tá aqui. Tem aqui na janela. Aqui o que é esse arquivo? Esse arquivo aqui tem toda a configuração para abrir a máquina, ó, tá? Machine, qual que é a máquina que nós abrimos aqui? A máquina teste. Tá aqui a questão de debug, versão, tal. A área de display, o que eu vou mostrar lá? Vou mostrar a interface Access, tá? O editor de coisa lá pode ser o Gedit ou pode ser o Xedit, tá? Como que a máquina vai abrir a tela? Posição de offset relativa, posição de feedback atual. Ó, isso aqui é Arc Division, tá? Isso aqui é uma questão de precisão lá de divisão quando a máquina vai executar um arco, tá? Aqui é os grids que ela pode mostrar ali, ó, quando você vai aqui na tela e você pode habilitar aqui, ó, e o grid, ó. Eu vou botar um grid aqui de 10 milímetros. Ah não, escolhi o outro aí, vamos para 10 milímetros, tá? Então aqui, ó, quando você põe em Z aqui, ó, tem um gridzinho. Se quiser analisar que tamanho que dá, ó, esse quadradinho aqui dá 10 milímetros. Então o X aqui ele tem uns 5 aqui, tá? Para você se achar aí no programa, para você ver se está dentro daquilo que você imagina. Tem uma série de coisas, mas aqui não é o intuito. Aqui, ó, aí tem uma parte aqui embaixo que é importante, que é aqui que está escrito aqui, ó, MC Motion, tá? MC Mot, que é de MC Motion. Ainda existe EMC porque o nome do Linux CNC era EMC2, né, no começo. Agora mudou, mas daí como isso aqui já era uma constante ali, não foi mudado, tá? Esses dois números aqui que são importantes quanto que eu vou, quantos nanosegundos, a cada quantos nanosegundos que isso aqui vai rodar, tá? Por que tem duas partes aqui? O base thread aqui, ele é o responsável pela parte de gerar os sinais de pulso direção, então ele tem que ser muito rápido, tá?
Quanto mais rápido, mais alta taxa de pulso você consegue. Porém, o servo period aqui, o servo period ele é onde que a máquina executa praticamente todas as funções dela. Toda a parte de calcular a movimentação, de ler entradas e saídas, fazer todos os cálculos de movimentação dela, onde que ela começa a executar ali dentro do determinado tempo, é feito dentro desse servo period aqui, tá? Se você vir aqui de volta lá na parte do HAL Configuration aqui, e você vir aqui embaixo, ó, tem alguns pinos aqui, ó. Deixa eu fechar aqui que eu tô em joint aqui. Eu vou vir aqui, deixa eu fechar tudo aqui, Axis, joint. Aqui, ó, eu tenho pinos, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem os threads, ó, servo thread e base thread, tá? Então isso aqui, o que eles vão ser? A cada 100, aqui são 100.000 nanosegundos, que são 100 milissegundos, 100 microsegundos, tá? A cada 100 microsegundos eu estou executando tudo que está dentro atrelado ao base period, e a cada 1 milhão de nanosegundos, que dá 1 milissegundo, né? Ele vai executar o que está aqui dentro. Aí aqui dentro do arquivo de HAL aqui, tá? É onde que a gente, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai, a sintaxe aqui, ó, load RT, tá? Que é load, né, de load, de carregar o componente e tal. Olha aqui, ó, o mcmod aqui, ó, a gente tem o base period que tá lá, ó, a variável e tal. Depois a gente vai, cada componente desse a gente carrega na memória do computador. Isso aqui é o arquivo que vai começar a carregar o Linux CNC, ó. Carrega o simulador de porta paralela e todas as configurações dela. Ele carrega o stepgen, tá? Que é o gerador de pulso direção, e vai carregando todos os componentes. Esses componentes são pedaços de software, tá? Mas e como que ele, quando a gente tem um software no computador, geralmente ele fica ali executando, né? Executando, termina, começa de novo e assim vai. Porém, aqui no Linux CNC, como a gente tem que executar isso a cada, no caso ali do servo thread, a cada 1 milissegundo, cada função que tem dentro desse programa, por exemplo, lá, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo aqui, ó, stepgen capture position, tá? O que o stepgen faz? Ele vai lá e pega o valor de posição que está lá na execução do programa. Quando o programa está rodando, ele está sempre incrementando posições. O stepgen, ele vai lá, captura a posição, tá? Aí depois o que ele faz? Ele vai lá, olha aqui, ó, ele faz um update na frequência de pulso lá para a máquina andar dentro daquela velocidade que precisa, entende? Então todas as funções são executadas de software, são executadas dentro desse tempo. Elas não ficam executando sozinhas lá em looping como qualquer programa de computador que fica lá esperando apertar um botão de interface, você apertar uma tecla. A cada 1 milissegundo ele faz todos os cálculos, faz todas as leituras de entrada e saída para conseguir ir fazendo as modificações aí dentro do programa, tá? Aí o que acontece aqui, ó? Depois no arquivo RAW a gente tem os links, tá? Do que é uma parte do software ou outra, tá? Que é que quando a gente chega aqui, ó, no net stop out aqui, ó, isso aqui é um nome que a gente inventa como se fosse um fio lá de um esquema elétrico, tá? Esse primeiro aqui sempre que aparece é uma coisa que a gente pode criar ali, ó, só para descrever. Já aqui, ó, quando eu tenho paralelo port .0 pino 1 out, eu estou linkando esse fio aqui
nesse pino aqui, ó, como se fosse um pino mesmo, tá? Então aqui que acontece o seguinte, ó, eu tenho aqui em cima eu criei os eixos, tá? Deixa eu ver onde é que eles estão aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho net xdir, tá? Isso aqui é só um nome criado como se fosse o fio que eu ligo para a porta paralela pino 3, tá? Mas da onde que ele vem? Tem outro lugar aqui, ó, se eu der um buscar aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Eu linkei o xdir para a porta paralela, mas ele está linkado na onde? No step gen.0 dir, tá? Ponto 0 o que é? O eixo 0. Então o step gen, ele cria os pulsos. Mas como é que eu vou fazer para isso sair fisicamente do computador e lá para minha máquina? É através disso aqui, ó. Eu fiz um net, tá? Eu linkei o step gen lá, que é um componente físico lá do HAL, para uma coisa que eu determino como se fosse um fio, tá? Que é o xdir, que eu inventei o nome aqui. E eu liguei na porta paralela. Os dois estão linkados nesse fio aqui, tá? Se eu precisar levar esse sinal para outro lugar da porta paralela, por exemplo, se eu tivesse uma máquina em configuração em ponte, né, em bridge, em gantry ali que eles chamam, que é 2 motores iguais, eu podia pegar esse mesmo sinal aqui e linkar num outro fio, num outro pino da porta paralela para saída para outro motor, tá? A mesma coisa que ia fazer um, ia fazer o outro. Então tudo é linkado através desse comando aqui, ó, net, tá? A gente tem alguns casos aqui, ó, que a gente tem um setp. O setp é o quê? Isso aqui é quando você precisa atribuir um pino um valor fixo. Por exemplo, aqui, ó, step gen.0 position scale. Isso aqui é uma coisa que sempre vai ter esse valor. Ela não é dinâmica, ela é estática. Então eu seto isso aqui com esse valor dessa variável, que é da junta 0 scale, que vem aqui desse programa aqui, tá? Do ini, tá? Que é a configuração. Então, a partir daqui é que se linka, esse arquivo aqui é o que linka todas as partes do software, tá? Com as partes do hardware da máquina. Então, isso aqui sempre vai existir aqui a parte de saída no caso aqui, ó, eu tenho o step gen, né? No caso aqui. Porém, o step gen também recebe aqui, deixa eu ver mais aqui, ó, vamos achar ele aqui pra gente. Ctrl F. Tá, ó. Step gen. Max Acceleration. Vamos ver aqui de isso aqui são todas as configurações, ó, 7P. Olha aqui, ó. O step gen position feedback, ele recebe, né? Deixa eu ver aqui. O sinal nesse caso aqui, ó, vamos para o eixo X aqui que fica mais fácil de entender. O step gen position command, então ele recebe, tá? Ele recebe um comando, ele está linkado aqui, ó. X position command é o fio. E ele está linkado com a junta 0 position command. Então a junta 0 lá, que é o valor do eixo 0 da máquina lá, o valor que está nela está linkado com o step gen position command. O step gen, por sua vez, vai pegar esse valor aqui, vai calcular lá dentro e vai gerar os pulsos para fazer pulso de direção. Então é dessa forma, é um pouquinho difícil de entender, mas depois você consegue assimilar isso aqui, daí você começa a mexer nisso aqui e pode não ter mais limite para o que você consegue fazer, tá? Então tudo dentro do Linux CNC é um pedaço de software. Então aqui dentro, ó, só nessa eu posso criar softwares aqui dentro para depois linkar com esses valores, tá? Mas basicamente numa máquina assim, você consegue só com o que ele criou aqui no começo, né? Você consegue fazer bastante coisa já. Por exemplo aqui, ó, um exemplo aqui bem prático. Eu tenho aqui o componente motion. Ele tem analog out e tem digital out. Por exemplo, eu posso chegar lá dentro do meu programa lá, se eu não me engano é o código geral M65 P0, que seria ou M64 P0 e M65 P0. M64 liga uma saída e M65 desliga a saída, que seria a digital in 0, tá?
Se você fizer lá dentro do programa, ó, você pode ver aqui, ó, que ela tá falsa aqui, não é isso? Ó, digitar o IN00. Ó, o que vai acontecer? Eu posso vir aqui no programa e vir aqui no MDI e dar um comando M64P0, tá? Ó, eu não tô no modo WAT aqui, que daí você vê em tempo real, tá? Aqui, ó, M65P0, tá? Deixa eu só conferir aqui que eu não tô lembrando de cabeça aqui. Ó, quando você tiver qualquer dúvida, você vem aqui, ó, G-Code. Então você vem aqui no G-Code Quick Reference, tá? Aí você tá com dúvida aqui, num comando aqui, ó, M62 a M65, tá? Então nesse caso aqui a gente vai usar aqui, ó, M64 e M65, que é o que faz ligar e desligar uma saída digital, tá? Então assim, você veio aqui no programa, tá? Nós vamos ter aqui essa parte, né? E deixa eu abrir de volta aqui. Eu tô aqui nos pinos aqui, vou aqui na parte do Motion Digital Out 00, tá? Então Digital Out 00. Tá? Quando eu venho aqui no CNC e ele eu fiz o home aqui certinho, né? Vou fazer de novo aqui. Ele já está pronto. Se eu executar o M64, vou minimizar aqui para ficar melhor de ver. Ó, aqui eu tenho o pino Motion Digital Alt 00. Se eu executar o M64, olha o que aconteceu. Ele ligou, tá? O M65 desligou o pino, tá? Mas como que eu vou fazer para isso se tornar algo que vai ir lá para fora, lá pro comando da minha máquina? Ele está aqui dentro, tá? Aqui eu estou vendo que está funcionando, tá ligando o Motion Digital Out e tal. Aí eu venho pro meu arquivo RAW de volta aqui, tá? E aqui dentro eu vou linkar ele com qualquer parte do software que eu quiser aqui, tá? Qualquer parte não, com os pinos que serão compatíveis, tá? Por exemplo, aqui, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso criar uma linha aqui embaixo do programa também, ó. Vamos fazer isso aqui no... eu posso fazer o comando aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou linkar, ó, net motion digital out 00, tá? Desculpa que vai o tracinho aqui do out 00. Eu vou linkar, eu tenho primeiro criar um fio aqui, eu vou criar um nome aqui, saída 1, tá? Vou criar um nome que me vier na cabeça aí. Só para mim descrever e saber quem que é isso aí. Aí eu vou linkar esse cara aqui com o... Vamos pegar aqui, ó. Classic Leather ponto 0 ponto in 00, tá? Beleza. Quando eu faço uma configuração, eu preciso fechar o programa e abrir de novo para ele pegar essa configuração, tá? Mas em certos casos, se eu não tenho esse pino linkado com ninguém, que eu não tirei ele, que ele não está linkado ainda, ele vai aceitar que eu venha aqui e faça esse link aqui por um comando aqui. Eu posso ir sem ter que fechar o programa e começar tudo de novo, tá? Então eu posso vir aqui embaixo, colar o programa e executar. Ó, eu escrevi alguma... Ó, que tá faltando aqui, ó. Tá faltando Classic Leather, tá? Ó, não escrevi certo aqui, ó. Classic Leather, faltou o R aqui. .0.in00. Se eu tiver dúvida aqui, eu posso vir aqui no
Agora ficou aqui o... Tem que dar um ok aqui, ó. Posso pegar aqui Classic Ladder. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Ponto 0. Ponto in 00. Então não acredito que tá certo aqui. Tá? Então eu vou linkar o Motion Out 00 no Classic Ladder in 00. Tá? Isso aqui ainda, eu não tenho um hardware aqui, mas é só para explicar para vocês como que acontece. Ó. Eu linkei o pino do Motion para o Classic Ladder. Aí o que vai acontecer? Quando eu acionar lá dentro do programa, eu vou acionar lá dentro do meu CLP uma entrada, tá? Então, essas entradas, elas podem vir, por exemplo, no Classic Ladder, eu posso usar ela pela porta paralela. Eu posso fazer um programa CLP e pegar as entradas da porta paralela lá e fazer o Ladder lá, fazer alguma função usando a entrada física, tá? Outra forma de fazer isso é por um Modbus. Você pode linkar lá um Modbus lá com um CLP, algum módulo externo, e daí você linka aqui dentro e você vai fazer o programa. Então, ó, linkei a minha Motion Out 00 para Classic Ladder.in 00. Deixa eu copiar de novo aqui para nós fazermos Vamos apagar aqui o que eu tinha feito antes. Na verdade, podia ter só botado 0, mas tudo bem. Então, vamos executar. Ó. Pronto, linkou. Agora, o que acontece aqui no programa? Vocês querem ver? Ó? Eu venho aqui no Ladder Editor, tá? Eu criei um programinha aqui, ó, que tem a in 0 e a in 1, que aciona a saída Q0, tá? Essa saída eu posso linkar lá com a porta paralela, com uma saída da porta paralela, e também posso linkar aqui, ou com um Modbus, qualquer coisa, um módulo de I/O de entrada e saída que eu posso linkar, posso fazer todo o programa aqui dentro e só fazer as entradas e saídas, tá? A partir de agora, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, se eu fizer o M64, o que vai acontecer? Ó, vocês podem acompanhar os 3 pontos aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem bem claro aqui, né? Ó, aqui tem um LEDzinho lá, aqui tem a entrada, ó. Se eu executar o comando aqui, o que aconteceu? Eu liguei a entrada e liguei o ladder aqui. Ó, a entrada I0 do ladder está fechada, tá? Se eu quiser, vamos modificar aqui, ó. Ah, mas o meu programa aqui está dependendo dessa aqui, ó. Vamos modificar ele aqui. Ó, vem no Editor, Modify aqui, vamos colocar uma entrada NF aqui, tá? E vou aplicar. Ok. Tem que fechar o Editor aqui. Ó, pronto, daí já acionou a saída, tá? E assim por diante, eu vou linkando uma coisa com outra. Se eu tivesse, por exemplo, uma segunda porta paralela, onde que eu tenho lá 12 opções de entrada e 5 opções de saída, eu não estou usando para o meu CNC, que eu já linkei todos os eixos e tal. Vou por outra porta paralela, vou pegar minhas 12 entradas da porta paralela e vou colocar elas linkadas com a entrada I0 e 1 do Classic Ladder, do jeito que eu fiz aqui dentro do primeiro programa aqui, do primeiro da configuração aqui do HAL, tá? Então o que eu faria aqui? Parallel port.0.in no Classic Ladder.in 00. Parallel port 1 e assim por diante. Ia fazer toda a sequência de link das 12 entradas que tem disponível na porta paralela e poderia fazer as saídas também, tá? No ladder aqui para Q0, Q1, Q2, Q3 e assim por diante, até a Q4, né? Que são 5 saídas. Então eu teria ali uma forma de fazer um programa com 12 entradas e 5 saídas, que eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro de lógica, tá? Inclusive aqui eu posso pegar valores, por exemplo, eu posso... eu não quero me estender muito, que não é a parte do que nós focamos hoje, né? Mas eu posso pôr aqui, ó, Modify aqui, eu posso pôr, por exemplo, tem um temporizador, tem contador, tal, tem uma variável de comparação, por exemplo, aqui eu coloco lá uma comparação do IF, né, que é uma entrada de ponto flutuante, com uma QF ou com uma outra IF, que são 2 valores de ponto flutuante, para uma
que aciona uma saída, por exemplo, se a comparação for igual, daí vai vir aqui, ó, vai ser um Q aqui, tá? Então tudo isso pode ser feito e você vai ter lá fisicamente linkado na porta paralela, ou por um Modbus ou uma rede que você possa fazer. Eu, no caso ali, como a gente usa também Ethercat, pode ser feito ali, pode ser num módulo de I/O. Tem os drivers aí, a gente usa muito, nos próprios drivers a gente tem as I/O do driver ali. A maioria dos drivers ali tem uns que tem 7 entradas, 2 saídas, tem um que tem 7 entradas, 1 saída, né? Pode ter algum que tenha mais entradas e saídas. Mas enfim, a gente acaba fazendo, né, dessa forma para você linkar com o mundo físico lá fora. Tirar de dentro aqui do computador, né? Da parte aqui de software e jogar lá para fora onde as coisas realmente acontecem. Então, eu espero que tenha conseguido passar aí hoje a mensagem aí dessa parte, tá? Da execução aqui dos threads, tá? Da parte do real time, por que é necessário isso, tá? Porque aqui é o seguinte, a parte de motion, tá? Ela precisa ser executada exatamente dentro de um tempo. Por exemplo, eu estou fazendo esse L aqui. O eixo Y está andando para cima aqui e o X está andando um pouquinho para cá para mim fazer essa parte aqui nesse ângulo aqui. Então, se os dois não andarem sincronizadinhos aqui, tá? Ele não vai fazer uma linha reta. Então é por isso que é preciso que os dois calculem e executem tudo dentro daquele determinado milissegundo, tá? Então é por isso que a gente precisa. Já o Classic Ladder, se vocês forem olhar aqui nessa configuração aqui, ó, ele não é carregado real time, ó, ele é load user, ele executa sozinho, ele está sempre em looping executando, tá? Ele não vai depender, porque lógica de ladder não precisa ter um tempo de execução absolutamente certo. Ele só vai ler as entradas e escrever as saídas de acordo com a lógica, tá? E já na parte de motion aqui é preciso ter o servo período aqui de 1 milissegundo para você conseguir fazer a sincronização dos eixos, tá? Por isso que é tão importante essa parte aí para a parte de CNC. E quando eu estou falando disso aqui, eu não estou falando só do Linux CNC, qualquer plataforma que você pegar, a gente tem aí no caso, ó, por exemplo, tem lá da Backfield, TwinCat lá, que é um CNC baseado em PC também, dentro do próprio Fanuc, um Siemens, tudo vai acontecer dessa forma, né? O Linux CNC não é uma coisa que foi inventada à roda. As pessoas que desenvolvem ele são pessoas que têm conhecimento de outros sistemas, sabem como que funcionam outras formas e vão colocando aqui de uma forma mais fácil para que todo o público tenha acesso a isso. Então não é diferente em nenhum outro tipo de plataforma, tá? Existem, claro, nesses casos assim, no da Backfield até que não, mas no Siemens, no Fanuc é um hardware mais dedicado, né? Que tem as funções exclusivas para isso. Mas, vamos dizer assim, com o Linux CNC a gente consegue também fazer muita coisa, talvez tanto quanto qualquer uma dessas outras plataformas, né? Mas isso é mais acessível para que a gente possa ter isso em mãos até para começar a aprender antes de fazer alguma coisa mais complicada, mas que esteja acessível, porque ninguém é muito fácil aí de cair na mão de alguém um CNC da Siemens aí para um Fanuc, um Handman, alguma coisa assim, para que a pessoa vá aprender como que funciona, né? Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, né? A gente viu até algumas coisas a mais, o Classic Ladder e tal, como que linka e tal, isso e aquilo. Mas isso é um assunto também que tem bastante coisa para ser falado. A gente tem aí, vai ter nos próximos dias aí mais vídeos, a gente vai talvez lançar aí acredito que numa plataforma aí o curso completo, tá? Pra gente ter toda a sequência de vídeos aí, porque isso também nos leva um tempinho, né? E esperamos aí lançar aí
num preço bem acessível, para que as pessoas possam pegar aí e ter toda a coleçãozinha do curso aí, seguindo passo a passo para botar isso aí para funcionar mesmo, para aproveitar e criar, né, se criar novas ideias aí, aproveitar o conhecimento para que saiam máquinas, que saiam sistemas aí que ajudem aí cada um a fazer os seus produtos ou até vender a própria máquina, né? Mas aí na sequência, né, a gente vai fazendo isso. Eu espero que todos tenham aproveitado, que tenham entendido. Sei que é um pouquinho complexo, né, toda essa parte aí de linka isso com aquilo e tal. Mas isso vai ser, aos poucos, cada tópico desse vai ser mais esmiuçado. E a ideia geral, assim, nesses primeiros passos aqui é dar um apanhado geral da base do sistema para as pessoas entenderem como é que funciona. Depois aí a gente tem muitos tópicos, tem interface, tem sistemas de comunicação, tipo Modbus, a gente tem outras coisas aí que pode ser, tem as placas específicas lá por Ethernet. Existem placas que vão dentro do próprio ali dentro da motherboard do computador que sai já com automação, com os links tipo Canopy, alguma coisa do tipo, né? Mas a gente vai ter assim tem muito material, sabe, para ser explicado assim, tem muita coisa aí dentro do Linux CNC. O manual dele tem mais de 1000 páginas e a gente espera que a gente consiga ir passando aos poucos isso aí. Não é um trabalho curto, é bastante coisa, sabe, mas à medida do possível a gente vai criando os vídeos aqui, vai colocando os assuntos aí numa certa ordem para que as pessoas possam começar a mexer com Linux CNC. Aqui eu procurei me ater mais a parte básica hoje ali do sistema, porque às vezes a pessoa vai começar, vai mexer, não vai saber, vai querer instalar e daí não instala a versão correta, vai querer fazer alguma coisa, não dá certo e acaba desanimando. Então tem que ter bem em mente que no começo não é fácil. Para começar, só por ser o Linux já é um pouquinho, muitas pessoas não têm o conhecimento. Mas olha, não se assustem, pode ver aqui, ó, é um menuzinho aqui, igual ao do Windows, tá? Não tem muita diferença, não. Antigamente, algumas pessoas têm aquela noção, antigamente o Linux era uma telona preta, ó, igual isso aqui, ó, o terminal aqui, ó, era isso aqui o Linux, ó, você abriu um computador no Linux e só via isso, né? Era igual o DOS lá do Windows, antes do Windows, né? E hoje não, praticamente a mesma, ó, tem aqui, ó, computador, pasta pessoal, rede, lixeira, é tudo igual, tá? Só muda o jeito aí da coisa, mas não tá muito diferente, tá? Então, obrigado a todos aí que acompanham aí nós nessa jornada. E em breve a gente vai ter mais conteúdo aí, com certeza, tá? O tempo é meio complicado, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisas aí, é difícil tirar o tempo para fazer, mas se Deus quiser a gente vai fazendo, nem que demore um pouquinho, mas vamos seguir em frente aí. E espero que vocês também tenham a força e a paciência para seguir junto com nós aí aprendendo e para a gente aprender junto aí. Não tô aqui para dizer que a gente sabe tudo, mas só para passar o que a gente conseguiu aprender nesse tempo trabalhando, tá? Obrigado a todos e até a próxima.